Voltamos com mais um bloco sobre a ação penal. Vamos ver agora a situação da ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha. É o que vamos anotar, portanto, vamos fazer um tópico. Ação penal pública condicionada à representação, e Lei Maria da Penha. Maria da Penha. Vamos ver como funciona a questão da ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha. Muita gente tem a falsa ideia de que não cabe a ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha. Este dogma agora será desfeito para muitos. É possível sim a ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Vamos entender o contexto para chegarmos a esta conclusão de que é possível a ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha. Vamos inicialmente fazer uma análise do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Artigo 41 da Lei 11.340 de 2006. Que em 2012 foi declarado constitucional pelo STF. O artigo 41 da Lei Maria da Penha foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Foi declarado constitucional pelo STF. O que diz o artigo 41 da Lei Maria da Penha? Este artigo 41 da Lei Maria da Penha diz que nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena aplicada, independentemente da pena prevista, não será possível a incidência da Lei 9.099 de 95, seja qual for a pena do crime. Quando praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não é possível a incidência da Lei 9.099 de 95, Lei dos Juizados Especiais Criminais. Logo, o 41 da Lei Maria da Penha proibiu a Lei 9.099 de 95 em relação aos crimes praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. Com esta vedação feita pelo artigo 41, uma primeira conclusão já se tirou no âmbito dos tribunais superiores. Qual é esta primeira conclusão? A Lei 9.099 de 95 prevê medidas despenalizadoras, medidas que evitam ao máximo o encarceramento. E estas medidas despenalizadoras, segundo o STF e o STJ, em virtude da redação do artigo 41, não são cabíveis em relação aos crimes praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica. Então, já numa primeira conclusão, vamos pensar que as medidas despenalizadoras da Lei 9.099, da composição dos danos civis, ou composição civil dos danos, são expressões sinônimas, a composição dos danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo, que são as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099, estas medidas não são cabíveis em relação a crimes praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. Excluímos então a composição dos danos civis, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Muito fácil isso. O problema é o seguinte: o problema é a redação do artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Este artigo 88 é aquele artigo que diz que a lesão leve e também a lesão culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação. O artigo 88 da Lei 9.099 de 95 vai dizer lesão leve e lesão culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação. E aí qual é o problema?
Se o 41 da Lei Maria da Penha vedou a aplicação da 9.099 e se a 9.099 no artigo 88 diz que lesão leve e culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação, não vamos aplicar o 88 da Lei 9.099 em relação à Lei Maria da Penha, em relação aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. E se o 88 está dizendo que lesão leve e culposa são crimes de ação penal pública condicionada à representação, não vamos aplicá-lo em relação à Lei Maria da Penha. Logo, lesão leve e culposa no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher serão crimes de ação penal pública incondicionada. Havendo lesão leve ou lesão culposa no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, vamos ter crime de ação penal pública incondicionada. Até aí, muito fácil. Foi o que disse o Supremo Tribunal Federal no ano de 2012. Em fevereiro de 2012, tivemos esse julgado, já ele vai aparecer na sua tela. E uma coisa importante, hein? Uma coisa importante para que você saiba. O 41 da Lei Maria da Penha vedou a aplicação da Lei 9.099 em relação aos crimes cometidos contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. E o Supremo já disse que as contravenções também estão abrangidas. O 41 vedou a incidência da 9.099 em relação aos crimes, mas o STF fez uma interpretação que ele chamou de interpretação extensiva, dizendo que as contravenções estão abrangidas, o que, ao meu ver, é uma analogia em malam partem, inadmissível em direito penal. Se você for fazer uma prova da Defensoria Pública, diga que este entendimento do STF é inconstitucional porque viola o princípio da legalidade. O 41 vedou a 9.099 em relação aos crimes, nada dizendo acerca das contravenções penais, mas para o STF as contravenções penais também estão abrangidas. E a mulher comumente é vítima de uma contravenção penal, que é a contravenção do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, que é a contravenção de vias de fato, que é quando a mulher sofre uma violência, mas não há lesão. É o artigo 21 da LCP. Então, para o Supremo, a mulher sendo vítima de uma contravenção penal, um exemplo é a contravenção de vias de fato, não será possível a aplicação da 9.099, portanto, as medidas despenalizadoras lá previstas não serão aplicadas para a proteção da mulher, segundo o Supremo Tribunal Federal. Voltando aqui, então já sabemos que lesão leve e culposa praticadas contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar são de ação penal pública incondicionada. Mas tome cuidado com o seguinte: existem crimes que estão no Código Penal ou na legislação especial que são crimes de ação penal pública condicionada à representação e que não foram mencionados pela Lei 9.099. A Lei 9.099 não dispôs nada acerca desses crimes. E o STF diz: crimes de ação penal pública condicionada à representação que não tenham sido mencionados pela Lei 9.099 continuam dependendo de representação se praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. Vou repetir. Crimes de ação penal pública condicionada à representação não mencionados pela Lei 9.099 continuam dependendo de representação se praticados contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. E aí o Supremo deu dois exemplos: os crimes contra a dignidade sexual, notadamente o estupro, e também o crime de ameaça, crime que comumente a mulher é vítima no âmbito da violência doméstica e familiar. Então é o que a gente vai anotar. Anote o seguinte no seu caderno: os crimes de ação penal pública condicionada à representação não mencionados pela Lei 9.099 continuam dependendo de representação se praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então vamos colocar aqui os exemplos dados pelo próprio STF. Então, para o STF, vamos colocar o seguinte aqui, ó, dois exemplos: o estupro e a ameaça dependem de representação. Dependem de representação ser praticados contra a mulher. Ser praticados contra a mulher no âmbito da violência
doméstica e familiar. No âmbito da violência doméstica e familiar. Vamos ver o julgado. O Supremo julgou a ação direta de inconstitucionalidade 4424 do Distrito Federal. Olha o que diz o Supremo neste julgado. Julgado de 9 de fevereiro de 2012. Lei Maria da Penha, ação penal condicionada à representação. Entendeu-se não ser aplicável aos crimes glosados pela lei discutida o que disposto na Lei 9.099 de 95. De maneira que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal seria pública e incondicionada. Acentuou-se, entretanto, permanecer a necessidade de representação para crimes dispostos em leis diversas da Lei 9.099 de 95, como o de ameaça e os cometidos contra a dignidade sexual. Consignou-se que o tribunal, ao julgar o HC 106.212 Mato Grosso do Sul, declarar em processo subjetivo a constitucionalidade do artigo 41 da Lei 11.340 de 2006, no que afastaria a aplicação da Lei dos Juizados Especiais relativamente aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista. Independentemente da pena prevista. E é interessante porque para o Supremo, mesmo as contravenções penais estão abrangidas aí. Mesmo as contravenções penais para o STF estão abrangidas, não podendo haver a incidência da Lei 9.099 de 95 em relação a elas, quando praticadas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então você já sabe que é perfeitamente possível a ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha. Exemplos são os crimes de ameaça e os crimes contra a dignidade sexual, notadamente o crime de estupro. E agora, para a gente fechar esse bloco, vamos ver como funciona a questão da retratação da representação no âmbito da Lei Maria da Penha. E se a mulher realizar a representação, tendo sido vítima, por exemplo, de um estupro, de uma ameaça, será que ela pode se retratar? Será que ela pode voltar atrás? Vamos então anotar, fazer um tópico no caderno, que é a retratação da representação no âmbito da Lei Maria da Penha. Retratação da representação no âmbito da Lei Maria da Penha. E se a mulher representa e agora quer se retratar, ela pode? Vamos ver como funciona isso. Supondo então que a mulher tenha sido vítima de um crime de ameaça e realizou num primeiro momento a representação. Ela agora quer se retratar, não quer que aquela ação seja instaurada. A previsão está no artigo 16 da Lei 11.340 de 2006, Lei Maria da Penha. Este artigo 16 permite que possa haver a retratação da representação, desde que numa audiência especialmente designada, na presença do juiz e ouvido o Ministério Público. Vamos, portanto, anotar que é possível a retratação da representação no âmbito da Lei Maria da Penha, desde que numa audiência especialmente designada, na presença do juiz e ouvido o Ministério Público. Só tome cuidado com uma coisa. O artigo 16 da Lei Maria da Penha, em vez de usar a palavra retratação, usa a palavra renúncia. Você vai interpretar a palavra renúncia, que está no artigo 16 da Lei Maria da Penha, na verdade, como retratação. Porque quando falamos em renúncia, renúncia é manifestar a vontade de não querer fazer algo que não foi feito ainda. Então, se eu renuncio a algo, é porque eu ainda não fiz e estou dizendo que não quero fazer. Isso é renúncia. Retratação é aquilo que já foi feito e agora a pessoa manifesta a vontade de estar voltando atrás, de estar se retratando. Então, no caso do artigo 16, a representação já foi feita pela mulher, normalmente em sede policial. O natural é que tenha sido feita em delegacia e agora nessa audiência a mulher vai voltar atrás ou não, mas voltando atrás não estamos falando em renúncia, estamos falando em retratação. Onde está escrito no artigo 16 renúncia, leia retratação. Então é possível sim
que haja retratação da representação no âmbito da Lei Maria da Penha, desde que em audiência especialmente designada, na presença do juiz ouvido o Ministério Público. Concluímos, então, que no âmbito da Lei Maria da Penha não é possível retratação da representação em sede policial, não é possível em delegacia. Então, de acordo com a redação do artigo 16, a retratação da representação não é possível em sede policial. A retratação da representação, isso no âmbito da Lei Maria da Penha. A retratação da representação não é possível em sede policial nos crimes cometidos contra a mulher. Contra a mulher no âmbito da violência doméstica e familiar. No âmbito da violência doméstica e familiar. No âmbito da violência doméstica e familiar. E agora para fechar. No bloco anterior, quando estudamos a retratação da representação de uma forma genérica, vimos que o artigo 25 do CPP prevê a possibilidade de retratação da representação até o oferecimento da denúncia. No âmbito da Lei Maria da Penha, isso vai mudar. A retratação da representação pode ser realizada até o recebimento da denúncia, segundo a regra do artigo 16 da Lei Maria da Penha, o que a gente vai acrescentar no nosso caderno. De acordo com o artigo 16 da Lei Maria da Penha, a retratação da representação poderá ser realizada até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Veja a diferença em relação ao Código de Processo Penal. O CPP prevê até o oferecimento, enquanto a Lei Maria da Penha, no artigo 16, prevê a retratação da representação até o recebimento da denúncia. Você aprendeu então como funciona a ação penal pública condicionada à representação no âmbito da Lei Maria da Penha. Veja, portanto, que é errado dizer que somente a ação penal pública incondicionada vai ser utilizada. Não, não é verdade. É possível sim a ação penal pública condicionada à representação. O melhor exemplo, o crime de estupro e também o crime de ameaça, que é um crime que comumente a mulher é vítima no âmbito da violência doméstica e familiar. Então, só para você visualizar aqui. Imagine uma audiência preliminar no procedimento da Maria da Penha. Imagine que estamos nessa audiência específica do artigo 16 da Lei Maria da Penha, que é uma audiência preliminar, o processo ainda não começou. Essa audiência é denominada, inclusive, de audiência de justificação. É uma audiência preliminar no procedimento da Lei Maria da Penha. A mulher comparece a essa audiência tendo sido vítima de 2 crimes. Esta mulher foi vítima de uma lesão leve e foi vítima também de um crime de ameaça. 2 infrações penais. Esta mulher, nesta audiência, ela é indagada se deseja prosseguir em relação à ameaça. Porque a ameaça, sendo de ação penal pública condicionada à representação, é um crime em que ela tem essa possibilidade de escolher se vai querer que o Ministério Público ofereça a denúncia ou não. O prosseguimento da ação vai depender da manifestação de vontade da vítima no caso do crime de ameaça. Mas em relação à lesão leve, crime do qual esta mulher também foi vítima, ela não tem opção. Conforme o entendimento do STF, a ação é pública incondicionada na lesão leve e na lesão culposa. O que significa que, quanto à lesão leve, o Ministério Público vai oferecer a denúncia, independentemente da manifestação de vontade desta mulher que foi vítima de um crime cometido no âmbito da violência doméstica e familiar. Fácil, muito fácil isso. Temos então a ação penal pública condicionada à representação relacionada à Lei Maria da Penha. Você já sabe aí como funciona esta ligação entre a Lei Maria da Penha e esta modalidade de ação penal. No próximo bloco continuamos falando sobre ação penal. Até lá!